Quantas vezes já sentiu aquele arrepio na espinha ao pensar no futuro, na nossa saúde, naquilo que nos espera? O medo de perder a nossa independência, de deixar de desfrutar das pequenas alegrias da vida, de não conseguir brincar com os netos ou passear à beira-mar. É um receio que muitos de nós carregam, infelizmente. Uma realidade dolorosa que pode roubar tudo isso num instante é o AVC, ou acidente vascular cerebral. É um acontecimento que, de um momento para o outro, pode mudar completamente a nossa vida e a das pessoas que amamos, deixando marcas profundas, visíveis e invisíveis. Mas e se eu lhe dissesse que existe um plano simples, acessível e poderoso, que pode colocar nas suas mãos o controle sobre grande parte desse risco? Um segredo que não é um milagre distante, mas sim um conjunto de hábitos que podemos cultivar no nosso dia a dia, para proteger o nosso cérebro e o nosso futuro. Neste vídeo, vamos desvendar um plano de 5 passos essenciais para prevenir o AVC, uma série de hábitos fáceis de integrar, que farão uma enorme diferença na sua saúde e bem-estar. Preste atenção e assista até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde. Vamos então mergulhar no primeiro passo fundamental do nosso plano. Um pilar que muitas vezes é silencioso, mas com um impacto gigantesco na prevenção do AVC, o controle da sua pressão arterial. Pense na sua pressão arterial como a força com que o sangue empurra as paredes dos seus vasos sanguíneos. Quando essa pressão está constantemente alta, é como se os seus vasos estivessem sob um estresse contínuo e excessivo. Com o tempo, essa força extra pode danificar as artérias, tornando-as mais rígidas, estreitas e propensas a formar coágulos ou a romper-se. E é precisamente isso que pode levar a um AVC. E o pior é que a hipertensão, ou pressão alta, é muitas vezes uma condição silenciosa, sem sintomas óbvios até que seja tarde demais. Por isso, medir a sua pressão arterial regularmente não é apenas uma recomendação. É um ato de amor próprio e de responsabilidade pela sua saúde. Imagine que a sua pressão arterial é um motor que, se estiver a trabalhar com rotações demasiado elevadas por muito tempo, vai acabar por avariar. Não esperaríamos que o motor de um carro durasse muito se estivesse sempre no limite, certo? O mesmo acontece com o nosso corpo. Mas como podemos controlar este inimigo silencioso? Comecemos pelo mais básico: conhecer os seus números. Fale com o seu médico. Peça para medir a pressão arterial em cada consulta e, se for o caso, invista num aparelho doméstico para monitorizar os valores com regularidade. É surpreendente a quantidade de pessoas que só descobrem ter pressão alta depois de um susto. Não seja uma delas. Além da monitorização, há hábitos diários que pode incorporar facilmente. Um dos mais eficazes é reduzir o consumo de sal. E aqui, atenção, porque não é só o sal que adicionamos à comida. Muitos alimentos processados, como enchidos, conservas, pão e refeições pré-preparadas, estão carregados de sódio. Pense numa fatia de pão, aparentemente inofensiva, pode conter tanto sal quanto um pacote de batatas fritas. Comece por ler os rótulos dos alimentos, procurando opções com baixo teor de sódio. Em vez de sal, use ervas aromáticas frescas como salsa, coentros, orégãos, tomilho ou louro para realçar o sabor dos seus pratos. A sua cozinha portuguesa, rica em sabores naturais, presta-se perfeitamente a isso. Um bacalhau cozido, por exemplo, pode ser delicioso com um fio de azeite virgem e alho picado, sem precisar de excesso de sal. No início, pode parecer estranho, a comida sem sabor, mas o seu paladar adapta-se rapidamente.
e começará a apreciar os verdadeiros sabores dos alimentos. Outra estratégia crucial para manter a pressão arterial em xeque é o movimento. Não estou a falar de correr maratonas, a não ser que seja o seu desejo. Estou a referir-me a uma atividade física moderada e regular. Um simples passeio de 30 minutos, 5 vezes por semana. Pode fazer maravilhas. É o equivalente a uma pequena caminhada pela sua aldeia. Um passeio no jardim ou mesmo dançar na sala ao som da sua música preferida. Este movimento ajuda o coração a trabalhar de forma mais eficiente, fortalecendo-o e diminuindo a pressão sobre as artérias. Além disso, a atividade física regular ajuda a manter um peso saudável, o que é um fator importantíssimo no controle da hipertensão. Cada quilo a menos pode significar uma descida nos seus valores de pressão arterial. Lembre-se, o nosso corpo foi feito para se mover. E mesmo pequenas caminhadas diárias podem ter um impacto cumulativo enorme na sua saúde a longo prazo. E por falar em peso e em alimentos, o próximo passo do nosso plano está intrinsecamente ligado a este primeiro, a alimentação. A nossa dieta é a base para uma pressão arterial saudável e para a prevenção de inúmeras doenças. Aquela conversa sobre comer mais frutas, legumes e cereais integrais não é por acaso. São alimentos ricos em potássio, que ajuda a equilibrar o sódio no corpo, e em fibras, que contribuem para a saúde cardiovascular em geral. Pense nos pratos que a sua avó faria. Aqueles cheios de vegetais frescos da horta, leguminosas como o feijão ou o grão, e peixe. Essa é a base de uma alimentação que nutre e protege. A escolha de alimentos é tão poderosa que pode ser a sua principal aliada. Ao fazer escolhas conscientes e informadas sobre o que coloca no seu prato, estará a dar um passo gigante para proteger o seu coração e os seus vasos sanguíneos, evitando assim a ameaça silenciosa do AVC. Agora que já compreendemos a importância vital de controlar a pressão arterial e como pequenos ajustes no sal e no movimento fazem a diferença, vamos aprofundar a nossa conversa sobre a base de tudo aquilo que comemos. Passamos agora para o nosso segundo pilar, que está em perfeita sintonia com o primeiro a adotar uma alimentação verdadeiramente saudável, com foco na nossa riquíssima dieta mediterrânica. Pense nos nossos antepassados, nos pratos tradicionais portugueses que são um tesouro de sabedoria popular. Não é por acaso que a dieta mediterrânica é considerada uma das mais saudáveis do mundo, especialmente para o coração e para o cérebro. É um estilo de vida que privilegia alimentos frescos, não processados, e que são a chave para manter os seus vasos sanguíneos limpos e flexíveis. Vamos desmistificar isto e perceber como pode adaptar os seus pratos preferidos para o tornarem um escudo contra o AVC. O centro da dieta mediterrânica são as frutas e os vegetais. Pense num prato colorido, cheio de cores vivas, o vermelho dos tomates maduros, o verde dos brócolos ou dos espinafres, o amarelo das pimentas. Estes alimentos são ricos em antioxidantes, vitaminas e fibras, que ajudam a proteger as suas células e a reduzir a inflamação no corpo. Procure ter sempre uma variedade de frutas da época: maçãs, peras, laranjas, cerejas e vegetais frescos. Uma boa regra é tentar incluir vegetais em pelo menos 2 das suas refeições principais. Pode ser uma sopa de legumes caseira, uma salada fresca como entrada, ou um acompanhamento de vegetais cozidos a vapor ou salteados no seu prato principal. Imagine uma salada de grão com tomate, pepino e azeitonas, temperada com azeite, simples, delicioso e repleto de nutrientes benéficos para si. Em seguida, temos os cereais integrais. Esqueça o pão branco e os alimentos refinados. Opte por pão integral, aveia, arroz integral ou massa integral.
Estes alimentos são ricos em fibras, que não só ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, como também contribuem para a saúde do seu intestino e para a redução do colesterol mau. O LDL. Um pequeno almoço com aveia, fruta e um punhado de frutos secos é uma forma fantástica de começar o dia, dando-lhe energia e protegendo o seu coração. A fibra atua como uma vassoura, limpando o excesso de colesterol das suas artérias e mantendo o seu sistema digestivo a funcionar bem. E sim, o pão alentejano ou a broa de milho. Quando feitos com farinhas menos refinadas e consumidos com moderação, podem ser parte desta equação, especialmente se acompanhados com os tais vegetais e azeite. E o azeite? O nosso azeite virgem extra, o ouro líquido de Portugal. Este é o coração da dieta mediterrânica. O azeite é rico em gorduras monoinsaturadas, que são fantásticas para a sua saúde cardiovascular. Ajuda a reduzir o colesterol LDL e a aumentar o colesterol bom, o HDL. Use o azeite para cozinhar, para temperar as suas saladas, para regar o peixe ou os vegetais. É muito superior a outras gorduras e óleos vegetais processados. Pense numa fatia de pão escuro, regada com um bom azeite e um pouco de orégãos. Um petisco simples, delicioso e que faz bem ao coração. No que toca à proteína, a dieta mediterrânica privilegia o peixe, especialmente o peixe gordo como o salmão, a sardinha e a cavala. Estes peixes são ricos em ácidos gordos ômega 3, que são verdadeiros heróis para a saúde do seu cérebro e coração. Reduzem a inflamação, ajudam a prevenir a formação de coágulos e mantêm os seus vasos sanguíneos flexíveis. Tente incluir peixe gordo na sua dieta pelo menos 2 vezes por semana. Sardinhas assadas, cavala no forno ou um bom bife de atum. São opções saborosas e incrivelmente benéficas. As leguminosas, como o grão, o feijão e as lentilhas, também são uma excelente fonte de proteína vegetal e fibras. Podem ser a base de pratos principais ou acompanhamentos deliciosos. Por outro lado, devemos moderar o consumo de carnes vermelhas e processadas. Não é preciso eliminá-las completamente, mas transformá-las numa exceção, em vez da regra. Em vez de comer carne vermelha todos os dias, opte por frango, peru ou, como já vimos, peixe e leguminosas. E quanto aos doces e produtos açucarados, estes devem ser consumidos com muita moderação. O açúcar em excesso contribui para o aumento de peso, inflamação e pode prejudicar a saúde dos seus vasos sanguíneos. Para a sobremesa, opte por fruta fresca ou um iogurte natural. Integrar a dieta mediterrânica no seu dia a dia não é uma privação, é uma celebração dos sabores e da saúde. É cozinhar em casa com ingredientes frescos, desfrutar das refeições com calma, talvez à mesa com a família e amigos, valorizando cada bocado. É uma mudança de mentalidade que recompensa o seu corpo e a sua mente com mais energia e vitalidade. A transição para este estilo alimentar é um dos gestos mais poderosos que pode fazer para prevenir o AVC. Agora que já falamos sobre a importância da pressão arterial e da alimentação, vamos avançar para o nosso terceiro pilar, que é crucial para manter o seu corpo em movimento e o seu coração forte. Chegamos agora ao nosso terceiro pilar, igualmente vital para prevenir o AVC e para manter uma vida plena e ativa, a importância de se manter ativo fisicamente. Não estamos a falar de se tornar um atleta olímpico ou de se inscrever em aulas de ginástica intensas, se isso não for a sua praia. Estamos a falar de incorporar o movimento na sua rotina diária de uma forma que seja prazerosa e sustentável para si. Pense no seu corpo como uma máquina que precisa de ser lubrificada e posta a trabalhar para se manter em bom estado.
A inatividade física é um dos maiores inimigos da nossa saúde, contribuindo para o aumento de peso, a hipertensão, o colesterol alto e a diabetes, todos eles fatores de risco para o AVC. Mas o que significa manter-se ativo para alguém com mais de 60 anos? Significa encontrar atividades que o façam sentir bem e que possa praticar regularmente. Um dos exercícios mais simples, acessíveis e eficazes é a caminhada. Uma caminhada diária de 30 minutos pode fazer maravilhas. Não precisa de ser uma caminhada rápida e exaustiva. Pode ser um passeio tranquilo no parque, uma volta pela sua rua, ou até mesmo uma caminhada no centro comercial, se o tempo não ajudar. O importante é o movimento contínuo. Caminhar ajuda a melhorar a circulação sanguínea, a fortalecer o coração, a manter um peso saudável e a reduzir o estresse. Imagine-se a passear pela praia ao pôr do sol, ou a explorar uma nova rua da sua cidade, desfrutando do ar puro e da beleza à sua volta. Este é um investimento no seu bem-estar que não custa nada. Se a caminhada não for a sua única opção, ou se quiser variar, há muitas outras atividades que pode considerar. A dança, por exemplo, é uma forma fantástica de se exercitar enquanto se diverte, quer seja com música popular portuguesa na rádio, com uma música mais lenta, ou até mesmo em aulas de dança para seniores. A dança melhora a coordenação, o equilíbrio, a flexibilidade e o humor. Quem não gosta de dar um pezinho de dança de vez em quando? Outra atividade muito benéfica é a natação ou a hidroginástica. A água proporciona um apoio que alivia o impacto nas articulações, tornando-a ideal para quem tem dores ou problemas de mobilidade. E o que dizer da jardinagem, trabalhar na sua horta ou jardim? Cuidar das suas plantas. É uma atividade que combina exercício físico leve com contato com a natureza, trazendo uma sensação de bem-estar e propósito. Até as tarefas domésticas, quando feitas com um pouco mais de ritmo, contam. A chave é a consistência. É muito mais benéfico fazer um pouco de exercício todos os dias do que fazer um esforço enorme uma vez por semana e depois passar o resto do tempo sentado. Encontre um amigo ou familiar para caminhar consigo. Junte-se a um grupo de caminhada local, ou simplesmente coloque a sua música favorita e mova-se pela casa. O importante é levantar-se e mexer-se. O movimento não é apenas bom para o seu coração e vasos sanguíneos. Também ajuda a manter a sua mente desperta. Melhora a qualidade do seu sono e aumenta os seus níveis de energia. Sentirá a diferença na sua disposição e na sua capacidade de desfrutar da vida. O corpo humano foi feito para se mover. E ao fazê-lo, está a enviar uma mensagem clara aos seus vasos sanguíneos. Estou a cuidar de vocês. Cada passo, cada movimento é um investimento na sua longevidade e na sua liberdade de viver, sem a sombra do AVC. O quarto pilar do nosso plano concentra-se na gestão de condições de saúde que, se não forem controladas, aumentam significativamente o risco de AVC, o diabetes e o colesterol alto. Estas duas condições são como ladrões silenciosos que, ao longo do tempo, danificam as suas artérias sem que se aperceba, tornando-as mais estreitas, rígidas e propensas à formação de coágulos. Comecemos pelo diabetes. Esta doença é caracterizada por níveis elevados de açúcar no sangue, que podem danificar os vasos sanguíneos e os nervos ao longo do tempo. Se tem diabetes, ou se lhe foi dito que está em risco, é crucial que trabalhe de perto com o seu médico para gerir a sua condição. Isto pode envolver medicação, injeções de insulina e, certamente, alterações no seu estilo de vida. Uma dieta saudável, como a que descrevemos anteriormente,
com baixo teor de açúcares refinados e rica em fibras. É fundamental. A atividade física regular também desempenha um papel vital na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Monitore os seus níveis de glicose regularmente. Siga as recomendações do seu médico e não hesite em fazer perguntas ou procurar apoio. Ignorar o diabetes é como deixar a porta aberta para o AVC. A boa notícia é que, com uma gestão cuidadosa, pode manter o diabetes sob controle e reduzir significativamente o seu risco. Em seguida, o colesterol alto. Existem dois tipos principais de colesterol, o LDL, conhecido como mau colesterol, e o HDL, o bom colesterol. Níveis elevados de LDL podem levar à acumulação de placas nas artérias, um processo chamado aterosclerose, que estreita os vasos e os torna mais propensos a coágulos. O colesterol HDL, por outro lado, ajuda a remover o excesso de colesterol do corpo, para controlar o colesterol. A alimentação desempenha um papel preponderante. Limite o consumo de gorduras saturadas e trans, encontradas em carnes gordas, produtos lácteos integrais, fritos e muitos alimentos processados. Em vez disso, privilegie as gorduras saudáveis, como as do azeite virgem extra, abacate, frutos secos e peixe gordo, que ajudam a aumentar o HDL e a reduzir o LDL. Mais uma vez, a dieta mediterrânica é a sua melhor amiga aqui. A atividade física também ajuda a melhorar os níveis de colesterol, aumentando o HDL. Em alguns casos, o seu médico poderá prescrever medicação para ajudar a controlar o colesterol. É essencial fazer exames de sangue regulares para monitorizar os seus níveis e discutir com o seu médico o melhor plano de ação para si. A gestão do diabetes e do colesterol não é apenas sobre tomar medicação. É sobre uma parceria ativa entre si e o seu médico. Combinada com escolhas de estilo de vida que o capacitam, é sobre o conhecimento de que, ao cuidar destas condições, está ativamente a proteger o seu cérebro e a garantir que os seus vasos sanguíneos se mantêm saudáveis e desimpedidos. Não subestime o poder de uma gestão diligente. Cada passo que dá para controlar o açúcar no sangue ou o colesterol é um passo que o afasta do risco de um AVC. É um compromisso consigo mesmo, com a sua saúde e com a sua capacidade de desfrutar da vida em pleno. Agora que já cobrimos estes pilares essenciais, vamos ao nosso quinto e último passo, que é muitas vezes esquecido, mas tem um poder imenso na prevenção do AVC. Chegamos ao quinto e último passo do nosso plano, aquele que talvez o vá surpreender um pouco, mas que é absolutamente crucial para a prevenção do AVC, cuidar da sua saúde mental e reduzir o estresse. É fácil pensar na prevenção do AVC apenas em termos físicos, como a pressão arterial, a alimentação ou o exercício. Mas a verdade é que a nossa mente e as nossas emoções têm um impacto profundo no nosso corpo. O estresse crônico, a ansiedade e a depressão não são apenas coisas da cabeça. São fatores que podem afetar diretamente a sua saúde cardiovascular e aumentar o risco de um AVC. Pense no que acontece ao seu corpo quando está sob estresse. O seu coração acelera, a sua pressão arterial sobe, os seus músculos ficam tensos, o seu corpo entra num estado de luta ou fuga. Se isso acontecer ocasionalmente, não há problema. Mas se viver num estado de estresse constante, o seu corpo nunca tem tempo para relaxar e recuperar. Este estresse prolongado pode levar a danos nos vasos sanguíneos, inflamação e outros problemas que contribuem para o AVC. É como ter um carro sempre a trabalhar no máximo, sem nunca parar para arrefecer o motor. Mais cedo ou mais tarde, vai haver uma avaria. Então, o que podemos fazer para gerir este estresse invisível, mas tão poderoso? Primeiro, comece por reconhecer os seus sinais de estresse.
Cada um de nós reage de forma diferente. Pode ser irritabilidade, problemas de sono, dores de cabeça, tensão muscular ou uma sensação geral de esgotamento. O primeiro passo é admitir que está sob estresse e que precisa de cuidar de si. Uma das ferramentas mais eficazes para lidar com o estresse é a respiração consciente. É algo que podemos fazer em qualquer lugar, a qualquer momento. Reserve apenas alguns minutos por dia para se sentar em silêncio e focar-se na sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz. Sinta o seu abdômen a expandir e expire lentamente pela boca. Repita este processo várias vezes. A respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por acalmar o corpo e a mente. É como carregar no botão de desligar o estresse. Outra estratégia poderosa é a prática de atividades relaxantes. Isso pode ser diferente para cada um, para alguns. Pode ser ouvir música suave, ler um bom livro ou passar tempo na natureza, para outros. Pode ser dedicar-se a um passatempo criativo, como pintar, fazer trabalhos manuais ou cozinhar um prato novo sem pressas. Mesmo passar tempo com animais de estimação pode ter um efeito calmante maravilhoso. Encontre aquilo que o faz sentir em paz, aquilo que o ajuda a desligar-se das preocupações e a viver o momento presente. A qualidade do seu sono também está intimamente ligada ao estresse e à saúde cardiovascular. Tentar dormir 7 a 8 horas por noite é fundamental. Estabeleça uma rotina de sono regular. Vá para a cama e acorde à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Crie um ambiente de sono tranquilo e escuro. E evite ecrãs eletrônicos, televisão, telemóvel antes de dormir. O seu corpo e a sua mente precisam desse descanso para se repararem. E não se esqueça do poder das ligações sociais. Passar tempo com pessoas que o fazem sentir bem. Conversar com amigos e familiares. Partilhar risadas e até as suas preocupações. É um antídoto natural para o estresse e a solidão, que também são fatores de risco. Participe em atividades comunitárias. Faça voluntariado. Ou simplesmente tome um café com um vizinho. O calor humano e a sensação de pertença são incrivelmente benéficos para a sua saúde mental e física. Cuidar da sua saúde mental não é um luxo, é uma necessidade. É um ato de prevenção tão importante quanto controlar a sua pressão arterial ou fazer exercício. Ao aprender a gerir o estresse e a cultivar a tranquilidade, está a proteger o seu coração, o seu cérebro e, consequentemente, a reduzir o seu risco de um AVC. É a sua arma secreta para uma vida mais longa, feliz e independente. Chegamos ao fim do nosso plano de 5 passos para prevenir o AVC. Percorremos juntos a importância de controlar a sua pressão arterial, de abraçar os sabores e benefícios da dieta mediterrânica, de manter o seu corpo em movimento de forma prazerosa, de gerir ativamente condições como o diabetes e o colesterol, e, por fim, mas não menos importante, de nutrir a sua saúde mental e domar o estresse. Lembre-se, cada um destes passos não é uma regra rígida, mas sim um convite para pequenas mudanças que, em conjunto, fazem uma diferença monumental. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada vez que escolhe uma fruta em vez de um doce, cada vez que dá um pequeno passeio, cada vez que respira fundo para se acalmar, está a construir uma defesa poderosa contra o AVC. São escolhas que o capacitam, que lhe dão mais controle sobre a sua saúde e sobre o seu futuro. Pense na sua vida, na sua independência, na capacidade de continuar a desfrutar dos momentos preciosos com a sua família, de brincar com os seus netos, de continuar a explorar o mundo e a criar memórias. É tudo isto que está em jogo.
e é tudo isto que está ao seu alcance proteger. A maior surpresa, afinal, é esta: o poder de prevenir o AVC não está em tratamentos complexos ou em segredos escondidos, mas sim na simplicidade e na consistência destas escolhas diárias. É a força silenciosa de cada pequeno passo que dá em direção a uma vida mais saudável. É a descoberta de que cuidar de si, de forma consciente e amorosa, é a melhor forma de garantir que o seu amanhã será vibrante e cheio de possibilidades. Queremos muito saber a sua opinião. Qual destes 5 passos acha mais desafiante, ou qual deles já pratica e sente os benefícios? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se gostou deste vídeo e achou útil, por favor, deixe um gosto e partilhe-o com alguém que também possa beneficiar destas informações. E claro, não se esqueça de se subscrever ao nosso canal para mais dicas valiosas sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua saúde é o seu maior tesouro. E cada um de nós merece vivê-la em pleno. Viva a sua melhor vida em cada idade.